Nesse vídeo aqui, eu vou fazer desenhos fáceis para vocês verem e dar ideias para vocês. Eu comecei com um ponto de interrogação e virei essa folha. E aí, a partir disso, eu vou criar uma imagem. Então, eu venho com um preto e faço aqui todo o redor da cabeça. E aí, eu faço a boca. E aí, eu começo a aparecer os braços e a estrutura do corpo. Bem facinho, gente. Depois, eu começo com o olho e uma carinha feliz. E aí, eu vou e estruturo o corpo de um lado desse personagem. E aí, eu venho e pego uma outra linha saindo da boca, como se ele estivesse mordendo. E aí, eu vou lá e estabeleço os dois olhos. Eu tô fazendo no estilo aquarela, que é um estilo bem legal, da textura. Então, é basicamente isso que ficaria se fosse num papel mesmo de aquarela. E eu tô apaixonada com esse estilo. Então, eu decidi trazer desenhos fáceis como inspiração para vocês. Só que nesse tipo de folha. Lembrando também que se vocês gostarem desse tipo de vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal para você não perder os outros vídeos aqui. Temos vídeo todos os dias, meio-dia, 6 horas da tarde. E esse aqui foi o primeiro desenho fácil que eu fiz aqui com vocês. Agora eu vou para o segundo. E o segundo eu vou fazer um gato. Então eu vou começar com uma linha em cima, tipo mais ondulada. E eu faço uma outra um pouco mais distante, que é a parte de dentro da orelha. E depois disso eu só conecto. Depois disso eu faço como se fosse uma bolinha. Estabeleço as duas patas e fecho esse círculo. E aí depois eu venho com a parte do olho. O olho eu tentei fazer em aquarela, mas eu achei que não tava ficando legal. Então eu venho com um outro pincel, né, para fazer essa parte do círculo do olho, que eu acho que ficaria melhor. Porque o aquarela vai pintando, ele vai desfazendo. Então eu peguei o caneta digital. Depois eu mudei para o caneta de feltro, que é melhor. E aí o caneta de feltro é só deixar o tamanho que você quer os olhos. E aí você vem fazendo. Ali no caso não ficou legal. E aí eu simplesmente vim carimbando, sabe? Eu deixei o olho do tamanho que eu queria e só carimbei mesmo. E aí depois disso eu venho com branco, com um pincel branco. E aí eu começo a fazer o brilhinho do olho para ficar bem fofo. Então eu venho ali estabelecendo a bolinha central do olho grande e depois dois brilhinhos no canto. Aí eu acabei aumentando esses olhos para ficar mais fofo ainda. E aí depois disso eu venho com a parte do focinho e a boca. A boca eu fiz tipo como se fosse um vão assim e fiz ali a parte da linguinha, que é praticamente um coração. Depois disso eu tirei da patinha o excesso, voltei pro pincel que eu tava antes, que é o aquarelável. E aí depois eu simplesmente venho puxando ali a parte que mostra os dedos, sabe? Da patinha do gato. E aí eu fiz ali, fiz dois de um lado, dois do outro. E ficou muito fofinho desse. Eu achei que a cabeça dele tava um pouco torta. E aí eu venho com a caneta especial, que é a parte função especial. E aí eu fui tentando ali acertar, sabe? Então eu fui ajustando um pouquinho. Eu acho que deu uma melhorada, mas acontece, viu, gente? A não ser que a gente tenha muito treino ou use a régua para ficar perfeito. Mas no caso eu não quis usar a régua, porque a intenção aqui são desenhos fáceis para vocês fazer. E eu acho que é mais fácil fazer assim desenhos no olho, sabe? Depois disso, a gente vai para o terceiro desenho, que é o mais fofinho assim. Eu sempre faço ele muito fácil, mas para gravar para vocês eu tive um pouco de dificuldade, mas é isso. Vou começar fazendo um S. E depois desse S, aqui na parte de cima desse S, eu vou fazer como se fosse um matinho. Depois disso, eu faço um C pela metade. E aí, eu faço uma onda embaixo. E aqui eu vou completar com os olhos. Então, depois que eu completo os olhos, eu vou pintar. E aí, eu vou deixar alguns vãos sem pintar, que é o brilho do olho. Depois que eu faço isso, eu vou começar a fazer a parte do bico dele. E o bico dele de primeira ficou perfeito, mas depois eu vou querer fuçar nesse bico, não sei porquê, mas enfim. E aí depois que eu fechei a parte da cabeça, eu venho pra fazer a parte de trás dele. E aí eu acabo estabelecendo a parte aqui da pena, sabe? Pra ficar igual o pato. Aqui, gente, tava ótimo, tava perfeito. Eu não sei porquê, mas eu quis fuçar. Deu bom de primeira, mas eu quis fuçar. E aí eu deixei a cabeça dele um pouco mais arredondada. E aí na hora que eu fui refazer aqui a parte do bico dele, eu não comecei a não gostar
E depois, agora, narrando pra vocês o que eu fiz, eu vi que tava perfeito, sabe? Que não tinha necessidade de eu refazer. Mas é aquela coisa que eu falei pra vocês, né? A gente fuça. E aí, aqui eu comecei a pegar e tentar fazer, né? No caso, o bico dele do jeito que eu queria. E aí, eu acabei testando aí vários. E aí, ele ficou desse jeito. Ficou legal. Mas como eu falei pra vocês, da primeira vez já tinha ficado perfeita, não tinha necessidade de eu fuçar, mas eu fucei. E aí a gente tem o pato, que é feito com S, e agora a gente vai para a quarta imagem fácil, quarto desenho fácil para vocês estarem fazendo. E eu começo esse com 3 risquinhos. E a partir desses 3 risquinhos, eu vou começar a definir o cabelo. Então, isso aqui é uma franja, sim. A gente vai começar um personagem pela franja, com 3 risquinhos, e depois a gente vai fechar esses riscos. E aí, a gente vai fazer a parte da cabeça. Esse aqui é um outro desenho também que sempre faço de primeira, mas para mostrar para vocês, eu acabei não conseguindo fazer de primeira a cabeça. E aí eu fui tentando várias vezes, mas eu não corto essas partes não, viu, gente? Porque eu gosto que vocês vejam no realzão mesmo. Então, para ficar bom, eu comecei estabelecendo a base da cabeça, que é essa aqui, ó. E aí, a partir que eu estabeleci a base, aí sim deu certo. E aí, depois disso, eu só fui fechando o ciclo aqui, como vocês estão vendo. E aí, agora eu vou fazer a parte do cabelo. Ela vai ter só uma trança de lado. Então, eu vou começar fechando aqui o tamanho da cabeça que eu vou querer, sabe? Depois que eu fiz isso, eu simplesmente vou fazendo essas ondas aí, uma dentro da outra. Tá muito grande e o desenho não estava bem posicionado na folha, então eu diminuí. E aí, a trança é só isso, gente. Esses vãozinhos que vocês vão fazendo já vai dar o efeito de trança. Eu finalizo com um laço aqui na parte do cabelo. Na parte do olho, eu fiz um rosto bem simples, então, é 2 bolinhas, basicamente, é isso. Eu deixei o pincel um pouco maior, 2 bolinhas. E aí, a boca. Ficou perfeito, mas eu vou dar uma acertada aqui na parte do rosto, que o rosto dela ficou um pouquinho puxado demais pra lá. Aqui, eu só fechei essa parte da trança, igual vocês estão vendo, da cabeça, né? Que tava com a trança. E aí, eu também ajustei o desenho para ficar no meio. Assim, eu consegui terminar o laço, que não tinha conseguido terminar. E a parte da ponta do cabelo, que não tinha aparecido. Aqui no rosto, eu tava só tentando fazer um fechamento melhor, que não tava tão bom assim, não tava tão proporcional. E aí, eu consegui. E aí, depois disso, é só fechar o laço que faltava e também essa parte da ponta do cabelo. Eu decidi pintar o laço de vermelhinho para ficar um pouquinho mais chamativo. Então, eu criei uma nova camada, coloquei por baixo, escolhi o vermelho e vim aí pintando. Só que pintar com cuidado, porque é o estilo aquarela e tem que saber pintar com aquarela, né, gente? Então, eu finalizei assim e vou mostrar para vocês o resultado final com 3 desenhos. E eu também deixei coradinho a bochecha. Dos desenhos que eu fiz, eu gostei. Meus favoritos foi esses 2 aqui, que eu vou deixar aqui para vocês verem melhor. Bem fácil de fazer. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixe o seu like para mais vídeos assim. E até o próximo.